Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos responder então mais uma caixinha, né, no Instagram. Pô, tá tão claro que acho que não tá dando nem pra ver, né, a nossa caixinha da semana. Como eu sempre digo, para vocês que ainda não conhecem o quadro, não sabem como participar, querem participar, me sigam no Instagram, @Pautas e Táticas. Normalmente nas quintas-feiras eu deixo lá a caixinha, respondo na sexta, na própria sexta também já sai o vídeo, beleza? Sempre até 3 perguntas por pessoa e eu sempre peço para ter cuidado, né, com as perguntas repetidas que eu já respondi em caixinhas anteriores. Toda semana rola esse quadro aqui no canal, beleza? Vamos começar então com as perguntas do Araújo Juliano 12. Se o La Coruña tivesse sido campeão na Champions 2004, seria o campeão mais justo dos últimos tempos? Cara, justiça no mata-mata, ela meio que não existe, né? Ela premia mais a eficiência, né, de ser melhor do que o seu oponente a cada 180 minutos do que normalmente vai ganhar aquele que é, sem dúvida, o melhor time, beleza? E eu nem acho que o La Coruña era o melhor time. Seria um campeão bem heróico, difícil, inusitado, surpreendente, mas aquela Champions de 2004 já foi muito surpreendente por si só, né? Uma final Mônaco e Porto realmente não se vê todos os dias. Se o La Coruña também estivesse naquela final e tivesse ganho, teria sido tão surpreendente quanto o Porto ou o Mônaco. Quem ganhou foi o Porto, mas se o Mônaco tivesse ganho, também teria sido bastante surpreendente, beleza? Mais uma aqui do Juliano. Qual é o seu jogo de videogame preferido de futebol? Cara, eu não joguei tantos não, então seria FIFA ou PES, né? Que são os dois jogos mais clássicos. Tem um deles, eu acho que é o PES, que tem a versão, né, pirata dele para PlayStation 2, que é o Bomba Pet, que infelizmente foi o que eu mais joguei na minha vida, mas depois que a gente cresce um pouco mais, joga já os consoles mais atuais, eu comecei a jogar mais FIFA, beleza? Nem sei como é que tá hoje em dia, se tá bom, se tá ruim, mas como eu não joguei tantos jogos assim, eu ficaria com FIFA, beleza? E a terceira aqui do Juliano. Neymar já pode ser considerado um ex-jogador em atividade? Cara, eu tenho muito cuidado com esse tipo de expressão, sabe? O fato é que tá muito difícil de acreditar que o Neymar realmente vai ter uma sequência bacana de jogos, que ele vai estar fisicamente apto para estar na próxima Copa do Mundo. E já tem gente até cogitando que ele pode se aposentar, né? Dependendo de quanto tempo de recuperação foi estimado aí para essa nova lesão que ele teve nessa semana. É muito triste, realmente, o que está acontecendo com o Neymar, mas a gente vê que qualidade ele tem, né? Por mais questionáveis que sejam os adversários, desde a volta dele ao Brasil, em 9 partidas ele participou de 6 gols, né? 3 gols e 3 assistências. Isso mostra como ele é diferenciado. Vamos torcer para que a recuperação dele seja rápida e que ele consiga ter uma sequência. Mas, infelizmente, nada leva a gente a crer que ele vai conseguir ser o Neymar de outros tempos de novo, beleza? Valeu, Juliano. André, uma off, qual o seu apelido de jogador favorito? Ontem vi chamarem o Pedro de Harry Crente. Harry Crente é sacanagem. Pô, nunca parei pra pensar nisso não, mano. Mas tem alguns apelidos bem legais, né? Tem Ceifador, tem o Caça-Rato, né? Que utiliza até na própria camisa. Pô, seria lindo ver um caça-rato na seleção brasileira, sabe? Um jogador assim com um nome tão exótico, engraçado na seleção. Nunca parei pra pensar, cara, qual seria o meu preferido. Só pra não ficar sem resposta, eu vou ficar com o caça-rato, porque eu acho muito engraçado. Mais uma aqui do André. Tendo em vista a linha defensiva nada confiável, o Bayern realmente precisa comprar o Wirtz? Cara, eu acho que são 2 problemas diferentes, né? O Wirtz viria para suprir o problema da ponta esquerda, que hoje tem o Sané como titular, que é um jogador bastante irritante, para ser bem sincero. Os reservas dele são o Coman, são o Gnabry, há muito tempo eles não também entregam o que já entregaram um dia. O Wirtz viria para suprir esse problema, mas pelo menos 2 desses 3 aqui, eles deveriam ter o seu contrato encerrado, não renovado, e parece que o Bayern vai renovar, né? Com o Sané e com o Gnabry, pelo menos. Eu não renovaria, com nenhum dos 3, na verdade, para poder contratar o Wirtz. E o problema da linha defensiva é um outro problema diferente. Não é nem a linha defensiva inteira, mas eu contrataria pelo menos um lateral direito e mais um zagueiro.
Eu confio no Dyer para ser zagueiro. Eu acho que não deveria ter vendido o De Ligt. De Ligt e Dyer seria uma ótima dupla de zaga agora para essa temporada. O Kim e o Upamecano que não são tão confiáveis assim. E na lateral direita eu gosto do Laimer, mas ele é volante de origem, né? Ele se tornou lateral, faz até partidas interessantes, mas seria bom ter um lateral de origem. Também não gostei da venda do Mazraoui. Mas enfim. O Bayern também, quando chega a proposta pro cara, o cara quer ir embora, ele não faz muita força para segurar, não. Não quer jogador insatisfeito no elenco. A terceira aqui do André. Qual o seu 11 ideal dos jogadores que você mais gostou de ver? Não necessariamente os melhores. Cara, eu acho que eu já fiz vídeo. Eu fiz vídeo sobre isso no Pautas e Táticas, mas talvez eu tenha que refinar ali um pouco mais, né? Minhas escolhas. Eu vou de Neuer no gol. Lan na lateral direita. Vai ter muito Bayern, tá? Vai ter muito Bayern. Boateng na zaga. Boateng foi o zagueiro que eu mais gostei de ver no auge. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. Maldini, ao lado dele na zaga, e Roberto Carlos na lateral esquerda. O meio-campo, eu preciso ver se vão ser 2 volantes e um meia ou um volante e 2 meias. Fato é que Xabi Alonso vai estar. Aí, se tiver outro volante, seria ou o Casemiro ou o Patrick Vieira. E no meio, o Riquelme vai estar. E aí, se forem 2 meias, tem que ver se vai ser o De Bruyne, que eu vi por mais tempo, ou o Zidane, né? Que é um cara que eu vi por menos tempo, mas pelo gigantismo dele. Vou de Zidane, tá? O meio vai ser Xabi Alonso, Riquelme e Zidane. Inclusive, se o Riquelme tivesse jogado na Europa o que ele jogou no Boca, ele seria do nível do Zidane, tá? Isso é uma aspa aí que eu gostaria de dizer. Na ponta direita, Robben. Na ponta esquerda, Ronaldinho Gaúcho. E centralizado, Thierry Henry, que é o meu jogador preferido de todos os tempos. E, cara, o Henry, outra aspa, tá, pra vocês aí. O que o Henry jogou no Arsenal, o Ronaldo não jogou em clube nenhum. Ele jogou muito no Cruzeiro, ele jogou muito no PSV, ele jogou muito no Barcelona, ele jogou muito... Não tanto, até porque ele passou muito tempo machucado. Na Inter, já depois daquelas lesões graves e um pouco acima do peso, ele jogou razoavelmente bem no Real Madrid, jogou por pouco tempo, mas também bem no Milan, jogou acima do peso bem no Corinthians, e nenhum desses clubes aqui ele jogou o que o Henry jogou no Arsenal. Ponto final. Beleza? Então meu 11 aí é esse. Neuer, Lan, Boateng, Maldini, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Riquelme, Zidane, Robben, Henry e Ronaldinho. Técnico, Pep Guardiola. Valeu, André. Renato Adorno. Os últimos trabalhos do Mourinho te deixam preocupado pelo futuro da carreira dele? Por que eu ficaria preocupado com a carreira do Mourinho? Mas eu acho que o Mourinho, por exemplo, é um técnico que, por estar nessa etapa final de carreira, já ter perdido espaço nos clubes da elite, né, do mercado europeu, ele já seria um técnico apto para poder assumir uma seleção. Eu gostaria dele na seleção brasileira. Parece que quando o Roberto Martínez sair da seleção portuguesa, ele é o primeiro ali da fila também para assumir. Eu gosto do Mourinho, cara. Eu acho que todo técnico tem ali o seu momento de auge e de queda, de fim de carreira. Estamos no fim da carreira do Mourinho. Eu acho que técnico de seleção tem que ser um técnico com esse perfil aqui do Mourinho. Já ganhou muito, já perdeu espaço no principal mercado, aí vai para o mercado de seleções, beleza? Seria o perfeito e o ideal para ele. Mais uma aqui do Renato. Qual time que melhor utilizava laterais que você já viu? Depende do tipo de lateral. Eu gostava muito dos laterais invertidos do Bayern do Guardiola, né? O Lan e o Alaba. O Alaba poderia ter vaga também naquele time lá dos melhores que eu vi jogar. Mas, pô, Cafu e Roberto Carlos na seleção brasileira eram praticamente, pô, donos da posição ali, absolutos. Então, ficaria com esses dois times aí. Valeu, Renato. Felipe Gabriel. Abel de volta às origens é bom pro Palmeiras? Eu até fui perguntar pro Felipe no privado o que ele queria dizer com de volta às origens. Aí ele citou, não, que no começo ele já usava 3 zagueiros, agora ele parece que meio que voltou a usar também 3 zagueiros. Cara, eu acho que ele tem que usar o time e o sistema tático que seja mais compatível com as peças que ele tem. Ele meio que achou um sistema agora que potencializa o Felipe Anderson, que está jogando bem,
Eu acho que o Vitor Roque jogando em dupla de ataque vai se dar bem, o Paulinho também. Então não adianta a gente achar que esse sistema aqui é o que vai dar certo. Se ele não potencializar as peças que ele tem, não vai dar, entendeu? Então não é porque ele usou lá no começo no Palmeiras que deu certo que com uma base de elenco diferente ou outros jogadores de outras características vai dar também. Então não é porque voltou às origens ou não, né, que eu vou dizer que é uma boa ou não, tá? Vai ser uma boa ou não se isso potencializar os melhores jogadores, beleza? Aí aqui ele faz até uma pergunta sobre o Felipe Anderson. Como um ala-ponta é uma boa? Cara, eu gosto do Felipe Anderson como ponta-ponta mesmo. Ponta caindo pro meio e tal. Não sei se precisando recompor uma linha de 5 vai ser bom para ele. Deu certo com o Scarpa. Não sei se vai dar certo com o Felipe Anderson. A terceira aqui do Felipe. Na sua opinião, quem é o melhor técnico possível para assumir o Santos? Pô, mano, tem que ver também que tipo de material humano vai dar para esse técnico e tal. Pô, rapidinho, galera. Um minuto. Minha mãe tá batendo um martelo ali fora. Ficou um barulho, não sei se estava vazando aqui no vídeo. Mas, assim, precisa ver qual é o tipo de material humano que esse técnico vai ter lá no Santos, né? Se vai ter um bom material humano para poder fazer um bom trabalho. E se vai ser compatível também o estilo de jogo com o elenco. Eu vi o Santos falar de Sampaoli, de Dorival, alguns falando de Ramon Dias. Sinceramente, essa daqui eu não sei responder. Gente, vou aproveitar que eu levantei, eu vou levantar de novo para ligar o computador na tomada antes que ele peça, né, para carregar e prejudique nosso vídeo, tá? Vocês me deem licença mais uma vez, por favor, desculpe. Normalmente eu já deixo ligado antes do vídeo começar. Dessa vez eu esqueci. Mas é isso. Voltei. Acho que eu não vou precisar levantar mais, tá? Obrigado aí pela paciência. E obrigado, Felipe, pelas suas perguntas. João Destro. Busquets é a evolução de Fernando Redondo por sua enorme habilidade e inteligência para um 5? Cara, eu entendo evolução como alguém que é melhor do que o seu antecessor, né? Você dizer que o Busquets é a evolução do Redondo, você quer dizer que o Busquets é melhor que o Redondo. Nisso eu discordo. Mas se você quiser comparar os dois por terem a mesma estirpe de jogador, o mesmo estilo, isso eu concordo, tá? O Busquets seria aquele volante elegante, joga de cabeça erguida, tem muito bom passe, ótima saída de bola. Sim. Eu considero o Busquets uma versão do Guardiola. Entendeu? Do Redondo, acho que não. Mas eu acho que tá na mesma prateleira. Mais uma aqui do João. João Destro. Funcionaria um meio-campo losango com Casemiro, Schweinsteiger, Scholes e Zidane? Pô, nos nomes aqui tá maravilhoso, né? Pô, pra época lá dos Scholes e do Zidane, certamente funcionaria. Pra hoje, já não sei. Só que muito mais pelo losango do que pelos nomes. Porque os nomes tá certinho aqui, tudo encaixando. Tem um volante de contenção, tem 2 box-to-box, tem um meia atacante, né, um engante. Pro funcionamento de um losango tá perfeito, mas o problema do losango é o desequilíbrio tático, quem vai recompor na frente do lateral, enfim, tem tudo isso. A terceira aqui do João. O que explica tanto o atraso tático do futebol brasileiro? Talvez o comodismo por ainda sermos um único penta? Isso também. Mas a resistência de alguns treinadores também, né, a estudar, porque já ganharam muito no passado, fizeram isso a vida toda, acham que não precisam estudar, se modernizar, se atualizar, e acham que o que deu certo há 20 anos atrás vai continuar dando certo hoje. Aí tem alguns que sentam nessa questão do penta. Ai, a gente ganhou 5 Copas do Mundo nunca com treinador estrangeiro. Tá, beleza, mas a gente está há 24 anos, né? Vai estar 24 anos na próxima Copa sem ganhar uma Copa. A gente vê como vários técnicos brasileiros perderam o mercado e como tem uma verdadeira invasão de técnicos estrangeiros no mercado brasileiro e como eles estão saindo bem-sucedidos aqui. Então, tudo isso, cara, explica o nosso atraso. A gente ficou muito estacionado no tempo, fazendo as mesmas coisas que deram certo
né, durante muito tempo, e aí a gente tomou vários tapas na cara, vários choques de realidade, até o mundo realmente se globalizar de uma forma que a gente percebeu que a gente precisava mudar, porque os nossos adversários mudaram e ficaram superiores ao nosso estilo obsoleto. Então, por que a gente vai continuar batendo nessa tecla aqui? A gente também precisa se atualizar. E aí, enquanto a gente começa a se atualizar, o futebol continua andando para frente. Quem já estava 10, 20 passos à nossa frente continua andando. E a gente está mais atrás nessa corrida, beleza? Obrigado, João. Gabriel Baltazar. O que achou da onda de demissões recentes de treinadores no Brasil? Não é normal, né? Sempre acontece isso, toda temporada. Então, não me surpreende nada. E tem mais técnico aí na fila, tá? Carille no Vasco. Zubeldia no São Paulo. Se não abrir o olho, aqui eu acho mais difícil pelo modus operandi da SAF, mas o Paiva no Botafogo é um cara que já chegou desagradando, já o nome já não agradou os torcedores. Aí conforme os resultados não vêm, eu tenho dito, cara, eu acho que até a 10ª rodada ali, ou virada do turno, sei lá, acho que o Botafogo já vai optar por trocar de técnico. Mas o problema vai ser ficar aquele tempão todo sem técnico de novo. Enfim. Mas não me surpreende nada, cara. Esse monte de técnico aí sendo sacado. Média de um técnico por rodada, né? E o que é mais impressionante é que são sempre os mesmos nomes que são falados. O Grêmio demitiu lá o Quinteiros, tá falando do Mano. O Mano que foi demitido do Fluminense. O Santos demitiu... Quem era o técnico do Santos, gente? Esqueci. Deu branco. Caixinha. Santos demitiu o Caixinha, tá falando do Ramon Dias, que saiu do Corinthians agora. Enfim. Mais uma do Gabriel. Considera que o Botafogo tem excesso de primeiros volantes e nenhum segundo volante? Não, discordo completamente. O Botafogo tem de primeiro volante o Gregory. O Marlon pode jogar de primeiro, mas é segundo. É mais um regista, né? Mas joga de segundo. O Patrick é segundo. O Danilo é primeiro. O Alan é segundo. O Alan também pode jogar de primeiro, mas é segundo, é box to box. O Cauê é segundo. Olha quantos segundos aqui eu tô falando. O Wendel, que vai chegar, é segundo. Tem segundo volante pra caramba. Concordo, não? E a terceira aqui do Gabriel. Gostaria de entender um pouco as características e funções de Igor Jesus, Elias Manuel e Juan Cruz. O Elias Manuel e o Juan Cruz é difícil a gente avaliar porque eles são muito... Eles chegaram muito recentemente e não tem muita sequência, né? O Igor Jesus não dá brecha também, ele é o titular e ponto. Então eu não vou conseguir te precisar o Elias e o Juan, mas o Igor, cara, ele é um centroavante que gosta de se movimentar, funciona bem fora da área, faz tabela, faz pivô, joga de costas, joga de frente, ele consegue atacar a área vindo de trás, conduzindo a bola, ele não é aquele cara que é tão dependente do entorno para poder fazer as jogadas. Ele é um atacante, um centroavante bem completo para a posição, tá? Não é tão rápido assim, mas ele consegue se virar bem também fora da área. Não tem muito drible, mas quase nenhum centroavante tem, né? Nem todo centroavante é Ronaldo, Romário, Ri, Owen, enfim. É bom no jogo aéreo também. O Igor a gente pode definir assim, as características. O Elias e o Juan. Na verdade, eu estou para entender a contratação desses dois caras, inclusive. Principalmente o Juan, que foi bastante caro, e a amostra que a gente tinha dele aqui no futebol brasileiro não era boa. Beleza? Talvez tenham sido erros do scout, ou talvez não. Talvez a gente precise esperar para ver um pouco. Mas com a contratação do Mastriani depois, o Mastriani furou a fila. Ele é o reserva imediato, e talvez a gente veja menos ainda o Juan e o Elias jogarem, beleza? Obrigado, Gabriel. Heraldinho V13. Lautaro Martinez, caso a Inter seja campeã da Champions. Merece ser o melhor do mundo? Cara, eu acho que ele fez uma temporada para, no mínimo, top 3 na temporada passada e pouca gente falava. Que ele foi campeão, artilheiro e melhor jogador do italiano, campeão, artilheiro e fez o gol do título da Copa América com a Argentina. Mas não tem hype, não joga num time hypado e tudo mais, então é difícil, cara. A gente sabe que quem vota vai olhar muito pra cara de quem é candidato ou não.
a cara de quem ganhou a Champions ou não, e aí eles vão dar ênfase para quem, né? Que eu não vejo a Inter tendo esse hype todo para um jogador dela ser votado pelo colégio eleitoral em massa. Principalmente sendo um jogador também bem low profile, como é o Lautaro. Por justiça, se ele ganhar, se ele tiver destaque, se ele for de fato o melhor jogador, ele tem que merecer, mas eu não acho que o colégio eleitoral vai dar essa moral para ele não, infelizmente. Mais uma do Heraldinho. O que achou das falas de Depay e Neymar sobre Ramon Dias e Pedro Caixinha, respectivamente? A do Neymar eu não vi não, mas a do Depay eu vi, cara, e foi bem direto. Acho até que foi bem fundamental para a demissão do Ramon Dias. E eu não concordei com a demissão do Ramon Dias. Para mim, o Ramon ele era técnico para o Corinthians não se preocupar com troca por muito tempo. Mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? Você tá na má fase, raramente você vai ter chance para poder sair da má fase dentro do futebol brasileiro. Então, e a má fase dele durou o quê? 2 jogos? Porque, beleza, ele estava oscilando, sempre que o Corinthians perdia, meio que se colocava a culpa nele, porque ele mexeu no time, porque ele usou padrões errados, mas nem estava sendo o caso agora. Ele foi campeão paulista, em cima do arquirrival, aí ele perde um jogo pro rival, perde um jogo em casa pro Fluminense, pronto, tá demitido. Sendo que os 2 jogos anteriores a esse, o jogo anterior a esses 2, melhor dizendo, foi um 3-0 no Vasco, assim, acachapante poderia ter sido 5. Eu fiz o vídeo sobre o Corinthians do Ramon na semana passada e soltei ontem. Ontem ele foi demitido. Complicado. E as falas do Depay, a fala do Neymar eu não vi, tá? Sobre o Caixinha. As falas do Depay, ele falou, bom, a gente está analisando só resultado ou também desempenho, se o time está evoluindo. Depay, na minha opinião, estava evoluindo, tá? Se ele não enxergou evolução, não sei. Não sei por quê, mas ele está lá inserido dentro do processo. Eu vendo de fora e vendo não todos os jogos, estava vendo uma evolução no Corinthians. Tanto que eu consegui enxergar padrões a ponto de fazer uma análise. Tem um monte de time que a galera me pede para eu fazer análise que eu falo, pô, não vou fazer agora, porque eu não tô vendo padrão nesse time, pelo menos não ainda. Como eu vou fazer padrões do Cruzeiro do Jardim? Não vejo padrão ainda de jogo. Como eu vou fazer padrões do Botafogo do Paiva? Eu ainda não vejo. Do Fluminense do Renato Gaúcho. A amostra é pequena. Do Palmeiras do Abel, que acabou de mudar de sistema tático, estava bagunçado ali no início da temporada. Ainda não tenho certeza de muita coisa, preciso observar mais. O do Ramon estava vendo, sabe, esses padrões. E aí o trabalho foi ceifado. Muito por conta de resultados também. Mas se ele não estava enxergando evolução, acho que ele tem mais propriedade para falar do que eu aqui de fora, né? O cara está inserido dentro do processo. Inclusive, o sistema tático que o Ramon utilizava beneficiava muito o Depay. Eu não tenho certeza se outro vai utilizar losango de meio campo, dupla de ataque, igual o Ramon utilizava, e ele vai conseguir jogar bem. Talvez se for um técnico mais quadrado, mais... como eu posso dizer? Pragmático, vai usar o 4-2-3-1 que todo mundo usa e o Depay ou vai ficar na ponta, perdido na ponta, ou de centroavante tendo que jogar de costas, vai cair muito o desempenho dele. Ele joga melhor sempre em dupla, tá? E o Yuri Alberto também. A terceira do Heraldinho, deixa eu só beber uma água. Assisti Botafogo e São Paulo na quarta e achei bem fraca a atuação defensiva. Já dá pra pedir fora Paiva? Então, gente, o que eu acabei de falar. O Paiva ele já chegou com o alvo nas costas. Porque não era o técnico que a torcida esperava e queria. A minha reação quando o Paiva foi anunciado foi assim, caramba, esperamos tanto para vir o Paiva, mano. O Paiva já estava desempregado. O Paiva estava morando aqui no Rio já. Se fosse para ser o Paiva, o técnico, poderia ter contratado ele em janeiro, em dezembro, sei lá. Dava para contratar o Paiva antes, se fosse ele o plano A. Mas a gente sabe que ele não era o plano A. Então, mano, enquanto o time não mostrar uma sequência de vitórias, evolução e tudo mais, e tal, uma reação rápida, a torcida vai ficar vaiando quando o time joga mal. E é isso, mano. E é aquilo, cara, não importa qual seja o técnico, se não fizer exatamente o que a gente queria que fizesse, a gente não vai aprovar, vai chamar de burro e tudo mais e tal. E eu também achei a
a defesa muito desarrumada. O segundo gol do São Paulo é uma sacanagem. Cara, o Barbosa tá marcando o goleiro e o Gregory tá olhando pro cara que faz o último passe ali pro André Silva. É brincadeira. Mas aí também é erro de execução de movimento, né? Erro de falta de atenção e tudo mais. Nem tudo dá pra colocar na conta do técnico. Eu não peço fora a Paiva ainda, tá? Eu nem gosto de ficar pedindo cabeça de técnico, não. Principalmente com tão pouco tempo de trabalho. Acho que ele tem 6 jogos, 7 jogos no comando do Botafogo. E eu acho que o Textor ele vai dar um pouco mais de tempo e sequência para ele. A não ser que aconteça assim, resultados inacreditáveis, Botafogo eliminado da Libertadores na lanterna do grupo, tomar umas 2, 3 goleadas em casa contra times fraquíssimos, aí é insustentável. Não tem jeito. Mas, por enquanto, eu acho que está tudo dentro da normalidade de um trabalho que está no início, que já começou com o bonde andando, e para um técnico que não era lá essa Coca-Cola toda. Beleza? Valeu, Heraldinho. Luana Davete. Quais livros você indicaria? O seu top 5. Vamos lá. Taticamente. Guia politicamente incorreto do futebol. Pirâmide invertida. Tem um livro que não é sobre tática, mas eu gostei muito de ler, sobre o Real Madrid dos Galácticos da temporada 2003-2004, da chegada do Beckham, chama Anjos Brancos, que é uma brincadeira com o Diabos Vermelhos, né, que era onde o Beckham jogava, no Manchester United. Anjos Brancos seria o Real Madrid. Ele não é sobre tática, mas é muito bom o livro. E, cara, você pediu o top 5, Luana, mas eu vou te dar outras 2 indicações, que são os 2 livros do Guardiola, do Martí Pierre-Arnaud, tá? O Confidencial e o A Evolução. São 2 excelentes livros. Esse aqui fala sobre o Bayern do Guardiola, né, esses 2, e o comecinho dele no City também, no segundo, mas os 2 são muito ricos para você entender o jogo posicional e o jogo do Guardiola, especificamente, tá? Eles são excelentes livros. Obrigado, Luana. Ronaldo Bianchini. O que achou das últimas movimentações da dança das cadeiras do futebol brasileiro? Já respondi. E a última aqui do Ronaldo Bianchini. Acha que o Ceni pode estar em fim de ciclo no Bahia? Não acho, cara. Eu acho que o time do Bahia joga muito bem. Inclusive, spoiler, próxima análise rápida de time brasileiro aqui do canal já está pronta, vai sair na semana que vem. Bahia do Ceni. E nessa análise eu falo que finalmente a gente tem um time que pratica o jogo posicional bem no futebol brasileiro. É esse time do Bahia do Ceni, tá? Joga muito, muito, muito bem. Tem os padrões assim muito bem estabelecidos, é um time muito interessante de se analisar, vocês vão gostar da análise rápida. Talvez você esteja pautado no 3-0 do Cruzeiro de ontem, mas eu não acho que a torcida do Bahia deva pedir fora a Ceni não, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, eu vou atualizar. Não tem, essa foi a última então, e 28 minutos, foi um pouquinho hoje, foi rápido. Mas mesmo assim, muito obrigado aí a galera que mandou pergunta. Quer mandar pergunta para nossa caixinha da próxima semana? @pautas e táticas é o nosso Instagram. Fica atento aos stories, normalmente na quinta-feira eu deixo lá a caixinha. Você pode deixar até 3 perguntas no dia seguinte, né, na sexta-feira seguinte, eu respondo aqui para vocês, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!